convite, me sinto honrado. Salmo 63, versículo 1. Irmãos, eu gostaria de não pregar hoje. Na verdade, eu gostaria de abrir o coração. E eu gosto assim, para a gente abrir o coração, o ideal seria a gente estar em volta de uma fogueira, todo mundo sentado no chão, com aquele mate quente, e a gente conversando aquilo que... tocando uma gaita. Eu queria que esse ambiente fosse esse ambiente hoje, porque eu preciso conversar com os irmãos que eu tenho vivido nos últimos 6 meses, e talvez vai valer para muitos irmãos aqui. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Amém. Eu te busco ansiosamente. Amém. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja, numa terra árida, deserta e sem água. Tua palavra, Senhor, é vida. Faz ela gerar em nós mais vida ainda. Faz-nos aprender a vivê-la, a senti-la, prová-la. Faz-nos, ó Deus, vivê-la em todo momento. Ajuda-nos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer aos irmãos por ter orado por mim, pela prova da OAB. Passei, graças a Deus, estudando 6 meses. Mas eu quero lembrar e te lembrando durante esses 6 meses, quando eu terminei meu mestrado, meu doutorado, há 20 anos atrás, depois de ler 112 livros obrigatórios, eu havia feito uma promessa para mim mesmo: nunca mais eu estudo. E fiz mesmo, e parei de estudar no sentido de estudar coisas seculares, vamos dizer assim. Mas de alguma forma Deus colocou no meu coração, e 6 meses atrás eu decidi que eu ia advogar de novo. Comecei a labuta de estudar para a primeira etapa, eu estudava 9, 10, 11 horas por dia, e passei na primeira etapa, e na segunda etapa, pior, estudei mais ainda. E durante o momento que eu estudava, eu ficava com o livro ali na frente, às vezes 12 horas direto. Eu comecei a pensar nesse texto. E eu comecei a entrar em conflito comigo mesmo. Será que eu estou indo no caminho certo? Será que é isso que Deus quer para mim? Será que Deus me quer no ministério, advogando no ministério, ou trabalhando no ministério? Aquele conflito que todo pastor que trabalha secularmente ou que faz outra coisa tem. E eu tive esse mesmo conflito nesses dias. E nesse processo, a qual eu estudando, porque quando você faz alguma coisa, automaticamente você tem que largar a outra. Por isso peço aos irmãos perdão por não estar tão presente nesses dias aí, porque eu havia decidido, coloquei na minha cabeça que eu tinha que passar nesse negócio. E nesse tempo Deus me levou num texto, além desse texto, no outro texto, da pesca maravilhosa. E eu comecei a pensar, irmãos, sobre a pesca maravilhosa. Quando Jesus olha para o barco de Pedro e o barco está vazio. Irmãos, eu passei esses dias com o barco vazio. Mas o fato é que Pedro estava com o barco vazio, mas não era todo mundo que estava com o barco vazio. Tinha gente do lado de lá que estava com o barco cheio. A praia não era exclusiva de Pedro, irmãos. A praia era de todo mundo, todo pescador. Tinha gente que pescou muito, tinha gente que pescou nada, tinha gente que certamente estava muito além de Pedro. O fato que naqueles dias ou seja, Deus queria que de alguma forma o barco de Pedro estivesse vazio. E não foi diferente, irmãos. Eu estudando, eu senti o meu barco vazio. O barco da fome de Deus, o barco da sede de Deus. E eu comecei a olhar para um lado e para o outro e falei: Deus, tem muito barco por aí cheio, mas o meu está vazio. Tem muita igreja por aí lotada, mas a minha está vazia. Tem muito bolso por aí, cheio, mas o meu está vazio. Não é isso que a gente pensa quando o nosso barco está vazio. Irmãos, por que foi pesca maravilhosa? A pesca foi maravilhosa para Pedro, mas para o outro foi só pesca. Para aquele que já havia pescado, foi uma pesca simples, comum. Os barcos dos outros estavam cheios, mas não teve maravilha nenhuma naquilo. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a pensar um pouco na igreja, a qual eu faço parte, nós pastores, a qual eu faço parte.
Irmãos, a crise da igreja hoje não é evangelística, a crise é de caráter. A igreja ela anda numa crise de caráter, a qual nós também andamos. E querendo ou não, nós como líderes e pastores somos um pouco culpados, porque nós também passamos por essa crise. Eu sentado na minha roda, com a minha fogueira aberta, eu comecei a pensar: Deus, aonde eu posso chegar? Olhando para o barco de Pedro, olhando para o barco cheio, olhando para a praia que não era exclusiva, a praia de todo mundo. Todo mundo pode pescar, todo mundo pode encher, mas aquele era o momento da crise de Pedro. Ele olhou para o barco, não tinha nada, ele não sabia que o milagre viria, e certamente ele passou pelo mesmo questionamento que eu passei durante esses dias, e que todos nós passamos. Quando olhamos para aquilo que não conquistamos, quando olhamos para aquilo que não somos, quando olhamos para aquilo que ainda não conquistamos ou que não chegamos, não alcançamos. E eu comecei a pensar: Deus, por que e para quê? Eu me lembro quando eu terminei meu doutorado e eu cansado, e meu tema foi o uso da culpa para manipulação pastoral. Olha que coisa maluca. Um grande período de encontro com Deus, escrevi sobre aquilo. Eu falei: onde é que eu quero parar com isso? Mas não era no meu barco vazio que eu estava enchendo. Nem todo mundo comeu do peixe que Jesus pescou naquele dia, porque outros já tinham outros peixes, os seus próprios peixes, e outros comeram um peixe simples, mas o peixe milagroso foi para poucas pessoas. E eu descobri, irmãos, nesse tempo, que nunca é tarde para a gente correr atrás dos nossos sonhos, mas nunca esquecer daquilo que Davi pediu e orou nesse texto: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansioso. A minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja numa terra deserta, exausta, árida e seca. Esse é um momento, irmãos, que todos nós temos por obrigatoriedade de passar. Só que a gente não quer, porque o bom mesmo é ter dinheiro no bolso, o bom mesmo é ter igreja cheia, é isso que a gente quer, a gente ama isso. Somos pastores, irmãos. O bom mesmo é olhar e falar assim: poxa vida, que coisa que você fez. Irmãos, nesse período que eu estava estudando 12 horas, eu falei: poxa vida, quanto tempo que eu não jejuo? 3 dias. Você lembra quando você jejuava 15 dias? 10, 3, era comum. E a gente tinha tanta fome de Deus. Não é que acabou, é que as nossas prioridades mudam. A prioridade de Pedro naquele momento era lavar a rede, porque o que tinha acontecido nos anos anteriores, nos dias anteriores e na vida anterior de Pedro naquele momento, não permitiria que ele comesse o peixe ali. A única coisa que ele podia fazer era lavar a rede. Eu acho que a gente precisa começar a entender o nosso lugar nessa terra aonde Deus nos plantou. Por mais peixe que a gente tenha, continuamos sendo de Deus. Por mais peixe que a gente não tenha, continuamos sendo de Deus. Por mais que o nosso barco está cheio ou vazio, não faz diferença para Jesus. Jesus olhava aquele monte de barco para lá e para cá, um monte de pescador, a praia que ele mesmo fez, o peixe que ele mesmo deu para todo mundo, mas para a maravilhosa vida acontecer, era necessário que não houvesse nada. E talvez o tempo que você está passando agora é para que a maravilha de Deus aconteça. Foi o que eu pensei. Irmãos, eu enfornado no livro, tinha hora que eu dormia no livro ali, eu falei: gente, para quê? Não, calma, algo vai acontecer, você não está vendo o peixe aqui, mas
Daqui a pouquinho você vai ouvir a voz de Deus, você vai pescar onde não precisava pescar, você vai começar a pegar peixe onde você nunca pegou, você não vai nem precisar lavar a rede, as pessoas vão olhar e falar: pensa, isso não é somente peixe, é peixe maravilhoso. Aleluia. E quem vai ser glorificado? Pedro não pode, porque ele devia sair com fracasso. A mão de Pedro já não era mais forte. Agora o que está acontecendo? Com certeza aconteceu um fuxico do lado de fora. O que aconteceu? Não foi Pedro, foi milagre. Sabe, irmãos, quando eu me casei com a Niagra, eu olhei para ela e falei assim: olha, você está disposta a viver uma vida de milagres? Ela não entendeu no início. Eu falei: vou mostrar para você por A mais B como é viver uma vida de puro milagre. E, irmãos, eu olhando para doutorado, mestrado, OAB, eu falei: olha, a minha vida é um puro milagre. Eu não sou, Deus me fez, e você sabe disso. Você não é, Deus te fez. Aleluia. E quando Deus nos fez, irmãos, nós não temos que reclamar de nada. Davi, ele sentiu isso também na alma, assim como Pedro sentiu na alma. Aqui não é o meu caso, um deserto, mas é um barco vazio. E aí, no final do versículo, no final do capítulo aqui, do Salmo, ele fala assim: o rei, porém, se gloriará. E o que eu vejo interessante, irmãos, é que Davi, ele tem uma decisão, ele decide glorificar o Senhor no meio daquela situação que ele vivia. Eu estava ouvindo o pastor Jeremias, mês passado, e eu posso dizer isso aqui, porque ele disse isso lá e foi filmado. Um homem com uma igreja, com um poder, uma autoridade, um homem de Deus, chega na nossa frente e fala assim: olha, eu pensei em morrer. Sabe, irmãos, isso me faz pensar a humanidade do homem, não importa o degrau que ele está. Se ele está com o microfone, se ele está sentado aí, se ele está tocando, não importa, somos humanos. E Davi, ele fala: Senhor, eu passo por uma situação a qual o meu corpo te almeja. Por isso que eu digo que nós entramos num período de crise. A igreja entrou num período de crise porque por alguns motivos nós perdemos a sede de Deus. E beber de Deus não é somente orar. Beber de Deus não é somente para o monte ou somente pregar. Beber de Deus é também ter um caráter transformado, a vida sendo transformada de glória em glória, nos tentando de alguma forma nos parecer mais com aquele que nos criou. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Sabe, irmãos, não é facilidade para nós que somos líderes, e nem era fácil para Davi. Olha, quando Isaías viu Deus, em Isaías capítulo 6, ele fala: olha, eu vi Deus, e agora ai de mim, vou perecer, que sou um homem de lábios impuros, um homem, um profeta que falava palavrão. E pior, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram, vou morrer. O que eu vejo nisso, irmãos, é que a gente só pode descobrir quem nós somos quando a gente descobre quem Deus é. Quando ele vê Deus, ele descobre Deus, os meus olhos te veem, agora eu posso ver quem eu sou. Porque se eu me comparar com o meu irmão, eu vou me comparar para baixo sempre, porque não há comparação. É sempre alguém para baixo, é sempre alguém para cima. Sempre tem alguém melhor do que a gente. Sempre alguém vai colher mais do que eu colhi, sempre alguém vai pescar mais do que eu pesquei, sempre alguém vai fazer mais do que eu fiz, e eu nunca vou ficar satisfeito se eu de fato correr atrás daquilo que não me faz nada. Eu fiquei muito pensativo, sabe, porque eu queria aquilo e quero aquilo, mas não é aquilo que eu quero. Vocês entendem o conflito? Porque vocês passam por isso. O que nós amamos é isso aqui.
Todos nós que estamos aqui não amamos estar aí, amamos sim estar aqui. Isso não é soberba nenhuma, porque nós somos feitos para isso, chamados para isso, treinados para isso, separados para isso. Isso aqui é uma honra. Não é qualquer pessoa que prega isso aqui e fala de Deus. Não pode ser, irmãos, mesmo que hajam falsos profetas. Nós amamos isso aqui, nós amamos estar aqui. Ah, sim, claro, mas nós gostamos é do culto. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. A minha alma anseia a Tua presença, mas eu estou passando por um momento de terra seca, terra árida. Eu conversei, já falei, conversei com um dos homens mais ricos de Belo Horizonte. Ele brincou comigo: eu trocaria tudo que você tem por aquilo que eu não devo. Não foi essa a proposta do jovem rico? Eu me lembrei daquilo. Ele brincou comigo: você troca comigo? Mas ele tinha uma doença, né? Eu falei: de jeito nenhum. Na visão dele, eu estava a dezenas de metros melhor do que ele, mas na minha visão ele estava a dezenas de quilômetros melhor do que eu. Tudo por causa de coisas. Nós corremos atrás de coisas, sim, é lícito, é justo. Podemos ser ricos, irmãos. Eu sou capitalista, eu creio que o pastor, eu estava discutindo, um pastor me perguntou: quanto você cobra para fazer um casamento? Eu falei: até semana passada eu não cobrava nada, burro que eu sou. Sabe? Porque, olha, eu fui fazer um casamento uma vez no Ouro, Minas. O cara teve a capacidade de dizer para mim que ele gastou só no lugar lá 800 mil. E quando veio a festa, irmãos, quando veio a festa, aquele glamour, aquela coisa linda, não tinha lugar para o celebrante. Ou eu ficava em pé, eu e minha família ficava em pé, ou eu ia embora. Que honra, irmãos. É verdade. Que honra. Sabe, você fez dezenas de casamentos, eles dão presentinhos para os noivos, mas o pastor não ganha nada. Sabe, eu comecei pensando, as pessoas também correm atrás disso. Isso é mal? Não, irmãos, não é mal, é nós que somos mal por natureza. Essa é nossa natureza que precisa ser transformada pela fome de Deus. Quanto mais fome e sede de Deus eu tenho, mais eu bebo dele, mais eu como dele, mais eu me pareço com ele. Aleluia! E essa, irmãos, tem sido a minha vontade ao longo dos anos, ao longo dos séculos, mas principalmente agora. E ao sentar com vocês aqui na roda da fogueira, né? Ao sentar e abrir o coração com os irmãos, e é uma obrigação, né? Então deixarei vocês falarem, mas dá de se pensar, falar: meu Deus, o ano terminou, eu plantei muitas coisas. Eu plantei lá em casa uma cebolinha e uma salsinha juntas. A cebolinha não foi para frente, a salsinha, não, ao contrário, a cebolinha foi para frente, a salsinha não foi. Eu falei: meu Deus, a mesma terra, o mesmo lugar, sabe? Eu marquei aqui, então não tem como se enganar, não. Sabe? O que acontece? Calma. Planta você, Aguinaldo, e o crescimento eu dou. Amém. Plante, pesque. Talvez você não vai pegar nada. Talvez você vai ver só um milagre. Eu não sei se você prefere o peixe ou o milagre. Eu decidi que eu prefiro o milagre. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. É um testemunho. Te peço que possa